Aí, gravando. Agora tá gravando. Valeu. Obrigado, Marcelo. Boa. Hoje nós estamos na nossa quarta aula sobre as disciplinas espirituais, né? E o Marcelo fez na aula passada falando sobre a absorção bíblica, né? Então, antes de eu entrar agora nesse termo da absorção bíblica, que é a memorização das escrituras, eu vou pedir para o Marcelo resumir para a gente o que ele falou na aula passada, a fim dos irmãos se inteirarem melhor do assunto e a gente possa prosseguir. Marcelo, é com você. Legal, obrigado, Vinícius. Foi bem bolada a ideia do Vinícius, né, de pegarmos um pouco da semana passada para a gente avançar, né? O que nós conversamos, né, sobre absorção das escrituras, né? Nós falamos um pouco sobre o porquê fazermos isso, né? A absorção das escrituras é importante justamente para que a gente possa conhecer a vontade de Deus, né? E a partir disso é que nós vamos permitindo que a palavra nos transforme. E aí até falamos, né? Puxa, se isso é tão bom, por que a gente tem barreira para isso? E aí nós falamos um pouco também daquelas barreiras que acontecem, né? Por que a gente acaba tendo esse tipo de barreira? Primeiro, é uma questão de uma batalha espiritual, porque é o confronto do nosso ser pecaminoso com a vontade de Deus, com o caráter de Deus. A gente costuma tentar fugir disso, né? A segunda é a dificuldade no entendimento. Muitas vezes é difícil entender porque é uma cultura diferente, são termos diferentes, são lugares diferentes, mas e que acabam nos afetando. Depois também falamos sobre nós somos imediatistas, né? A gente quer tudo pronto, mastigado e para agora. E vimos que esse era o problema na época de Jesus, em que as pessoas nem usavam mais as escrituras, iam só usando o que os fariseus e escribas tinham para apresentar, né? E finalmente nós falamos sobre não estarmos convencidos dos benefícios, né? Uma das coisas que impedem que a gente faça alguma coisa é porque a gente não enxerga o benefício. Depois nós falamos sobre as três maneiras pelas quais, né, as três primeiras maneiras, o Vinícius vai abordar outras hoje, sobre como melhorar a absorção. A primeira foi ouvindo as escrituras. E é interessante porque ele fala de ouvir as escrituras, ouvir aonde? Ouvir na igreja, mas também ouvir outras pessoas falando. Então, ouvir pregações saudáveis. E falamos que hoje em dia nós temos muito recurso, né? Tem um canal de um tal de Vinícius Lima aí que tem um monte de pregação, inclusive, né? Depois passou por ler a Bíblia. O ler a Bíblia, de uma maneira metódica, uma maneira constante, e nós vimos que 15 minutos por dia garantem que ao longo de um ano a gente tenha lido a Bíblia completa. Ou seja, 1% do tempo de um dia a gente consegue ler a Bíblia completa, né? E a terceira coisa foi sobre estudar. Não só ouvir, não só ler, mas estudar, pegar todos aqueles pontos que a gente nós fomos achando interessantes, explorando. Isso, até o pastor Alex acabou falando, né, do que a gente, da sala de estudos bíblicos que nós fizemos no começo aí da pandemia, justamente sobre isso, sobre ferramentas para estudarmos, né? E também outra coisa muito legal, se a gente pegar tudo isso, fica uma maneira muito boa, né, de perceber o quanto nós estamos crescendo espiritualmente à medida que nós vamos absorvendo a Bíblia, porque nós vamos procurando naturalmente um caminho de santificação diferenciado, né? Muito bem. E um último recado que a gente viu, né? Quem usa pouco a Bíblia não tem muito mais benefício do que quem nunca lê a Bíblia. Então, se é para ler com constância e constância e procurar ter profundidade. Tá bom? Vinícius, acho que é um bom ponto aí para você começar, né? Ótimo, Marcelo, muito obrigado.
Por Então, nada. vamos lá. Sobre a absorção bíblica, então, primeiro é ouvir. Qual que é a outra? São três, né, Marcelo? Isso. Ler, Ler, tá. meditar e aplicar. Certo? Esse é o que você vai ver agora, né? Isso, exatamente. Então, Beleza. hoje eu tinha combinado com o Marcelo de eu falar sobre a memorização e a meditação, só que a gente vai acabar falando só sobre a meditação, só sobre a memorização, porque eu achei que tudo o que foi falado sobre memorização era imprescindível passar para os irmãos. Então, hoje a aula vai ser exatamente sobre memorização das escrituras, tá? Aí vai ser legal que os irmãos participem, que os irmãos deem as suas opiniões, né, as suas observações, principalmente se você tiver algum método de memorização aí que você acha interessante, que você pratique, que dê certo com você. Então vamos lá. Sobre a memorização e a meditação, é sobre ter sempre disponível na sua mente e no seu coração as instruções de Deus para que você possa tomar decisões corretas e ter os sentimentos adequados diante das situações, tanto aquelas ordinárias do seu dia a dia, quanto as extraordinárias, vivendo assim para a glória de Deus. É sobre sempre ter alimento espiritual para o seu dia a dia. Por que a memorização é sobre isso? Não tem como a gente andar com uma Bíblia aberta no dia inteiro, né? Igual tem aquele microfone preso no peito do Silvio Santos, não tem como a gente andar o dia inteiro com a Bíblia aberta para que a gente consiga ali estar sempre acessando ela nas situações do nosso dia a dia. A gente deve viver pela palavra de Deus, né? Então, como que eu vou viver pela palavra de Deus? Tendo ela gravada na minha mente e no meu coração. Então, a aula de hoje é sobre ter esse alimento espiritual, é sobre ter essas informações sempre disponíveis, né? E como o Marcelo falou na introdução dele, um dos nossos problemas é o imediatismo, né? Às vezes a gente conhece alguém que decorou um livro da Bíblia inteira, que sabe o Salmo 119 inteiro, ou que tenha decorado aí muita coisa, até mesmo no hebraico, no grego, e a gente fica um pouco desencorajado, assim, nossa, eu mal consigo gravar um telefone de alguém na minha mente. Mas é que realmente não é do dia para a noite, né? Então é algo que a gente precisa praticar, a gente precisa desenvolver. Eu confesso para os irmãos que esse não é o meu forte das disciplinas espirituais. Talvez essa seja a mais difícil para mim, né? Então, Deus falou muito comigo enquanto eu preparava esse estudo para os irmãos. E eu espero que todos nós saiamos daqui encorajados a começar a praticar a memorização das Escrituras, para que a gente possa sempre ter a palavra de Deus disponível na nossa mente e no nosso coração, para o nosso dia a dia. Então, um crente que não memoriza e não medita na palavra, ele é como um soldado que ele vai para o combate, ele veste a sua farda, ele coloca os equipamentos, os EPIs dele, mas ele não tem munição. Chega na hora de atirar, ele não tem como atirar, ele não tem munição. É a mesma coisa o crente que não medita e que não memoriza a palavra de Deus. Ele se encontra nas situações do dia a dia dele, que às vezes ele precisa tomar decisões até mesmo rápidas, decisões éticas muito difíceis, e ele não tem ali nem sequer um princípio bíblico. Por quê? Porque ele não medita e não memoriza as escrituras, né? A doutrina ela é muito importante, e a doutrina ela é mais fácil de se guardar, né, de se entender. Você assiste uma aula sobre uma doutrina, você entende, mas o versículo é uma coisa mais técnica, mas o bom do versículo é que ele é mais incisivo, entendeu? Ele se aplica de uma maneira mais incisiva às situações do nosso dia a dia. Então, essa aula, o objetivo dela é que os irmãos entendam o quanto é importante eu ter sempre a palavra de Deus na minha mente e no meu coração para o meu dia a dia. Então, vamos lá. Então, nós vamos tratar dos benefícios e métodos da memorização da palavra de Deus. A gente vai trabalhar sobre a memorização, fornecer poder espiritual para a nossa vida, sobre a memorização, fortalecer a nossa fé, sobre a memorização, estimular a meditação, porque memorizar e meditar são coisas que são, embora muito parecidas, elas são diferentes, né?
e também nós vamos falar sobre princípios e práticas de memorização. Então, sobre a memorização fornecer poder espiritual, o que o autor está querendo nos dizer com isso, né? Memorizar a palavra prepara a nossa mente para o agir do Espírito. Quando ele sopra, os versos, o Espírito sopra, né? Os versos decorados são como brasas vivas, que quando sopradas, elas ficam ainda mais quentes, produzindo calor e luz necessárias para os desafios da vida cristã. Quando você está ali fazendo um churrasco, quem gosta de churrasco, quem opera churrasqueira vai saber bem do que eu estou falando, né? É sempre bom ali as brasas estarem ali, né? E porque daí quando você joga vento nelas, às vezes a gente usa uma tampa de uma Tupperware, né? Aquilo ali com o vento fica incandescente e gera mais calor. A gente coloca mais carvão e aquela brasa alimenta e gera outras brasas e assim chega na temperatura que a gente tanto precisa. É a mesma coisa, o Espírito Santo, ele opera em nós, com certeza. Mas ele opera em nós e usa aquilo que nós temos também. E um desses recursos é a palavra de Deus. Então, eu peço direcionamento do Espírito Santo para a minha vida, ele vai me direcionar, mas vai me direcionar a partir do quê? Né? A gente não pode ser místico em relação a isso. Né? Se você ouve a voz de Deus, mas Deus não fala com você através da palavra de Deus, é bem provável que você esteja ouvindo uma voz da sua cabeça, não Deus. Então, a gente tem que ter essas brasinhas dentro da nossa mente, para quando o Espírito soprar, dar aquele calor e dar aquela luz necessária para os desafios da nossa vida. E um princípio bíblico, um versículo que a gente já poderia praticar de decorar ele, tenho certeza que muitos irmãos já têm até ele decorado, é o Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Ou seja, aqui você vê que tem uma relação direta entre o pecado e entre guardar a palavra no coração, entre a memorização das escrituras. Perceba que essa ideia de memorizar não é uma coisa inventada. Tem um princípio bíblico por trás disso. Se eu guardo no coração as palavras de Deus, isso me ajuda a ter uma vida de santidade. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então nós precisamos entender que em momentos de tentação, ter a palavra de Deus na sua mente faz toda a diferença. Colossenses 3:2. Vamos abrir em Colossenses 3:2. Abra aí ou ligue a sua Bíblia. Já fazendo propaganda aí da nossa congregação, nós estamos expondo o livro de Colossenses. Toda terça-feira às 8 horas. Colossenses 3:2 diz. Opa, vou abrir em Filipenses. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Perceba a necessidade que nós temos de manter as nossas mentes pensando nas coisas do Senhor. Nada melhor do que o quê? É a palavra de Deus. Outro versículo também, Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Perceba que a palavra de Deus é algo que tem que ser utilizado dentro de uma batalha, que é a batalha espiritual. E na armadura de Deus, todos os recursos aqui que o apóstolo Paulo usa como figura, os equipamentos e os armamentos de um soldado romano, perceba que a espada do Espírito, a espada que é aquilo que você realmente usa para se defender e para atacar uma batalha, ela é o que? É a palavra de Deus. E em Mateus 4, nós não precisamos abrir lá em Mateus, é um texto um pouco mais extenso, a gente percebe que Jesus venceu Satanás com versos memorizados. Perceba que Satanás sempre tentava Cristo com um versículo usado de uma maneira completamente errada, né? Usado totalmente fora de contexto, e Jesus respondia para ele com o quê? Com versos, com citações. Se você tem uma Bíblia com referência, você vai olhar o texto de Mateus 4, você percebe que ali Jesus está citando versículos do Antigo Testamento.
Então, se o próprio Cristo utilizou da memorização de versículos, isso era uma das coisas que fazia com que ele fosse forte espiritualmente. Você acha que nós, meros mortais, iremos conseguir escapar das tentações do dia a dia se nós não tivermos as escrituras memorizadas? Então é imprescindível, né? Se foi imprescindível para Jesus, imagina para nós. Alguma dúvida em relação a isso, meus irmãos? Tudo ok? Beleza, vamos prosseguir então. A memorização fortalece a nossa fé. Perceba, olha que interessante esse versículo, irmãos, em Provérbios. Vamos analisar esses verbos, ó. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios. Aqui é a primeira aula do Marcelo, né? Sobre escutar a palavra de Deus. E aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e aplicares todos aos teus lábios, para que, perceba que você tem aqui uma conjunção, né, explicativa, para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Então você perceba que ouvir a palavra e os verbos aplicar ao coração, guardar no coração e aplicar aos lábios, elas são expressões paralelas e sinônimas a fim de dar ênfase à importância de se ter em mente a palavra de Deus, tendo como resultado uma confiança no Senhor. A língua hebraica, a poesia hebraica, que é o gênero literário de Provérbios, ela usa esse recurso que é o paralelismo, né? Onde você repete a ideia com palavras e expressões diferentes para você dar ênfase. E aqui ele usa 3 verbos que significam exatamente isso, de ter guardado no coração a palavra de Deus. E o resultado disso é o quê? É uma vida de confiança no Senhor. Então, muito da sua ansiedade, muito da sua falta de confiança em Deus, quem não deve estar sofrendo com isso hoje, né? É por quê? É porque você não consegue trazer à sua mente a palavra de Deus. E por que você não consegue? Porque você não memoriza. Então, é imprescindível para que a gente tenha uma vida de esperança, nós termos a palavra de Deus guardada na nossa mente e no nosso coração. Então, a memorização, ela fortalece a nossa fé. Fortalece a nossa fé. Alguma dúvida em relação a isso? Alguma observação? Tudo ok? Beleza. O sinal tá bom? Os irmãos estão me ouvindo direitinho? Que bom. E outra, a memorização, ela estimula a meditação. Ela estimula, porque a memorização ela não é necessariamente a meditação. Tem como você decorar algo sem meditar naquilo, né? Quem eu não sei como é que tá as metodologias hoje nas escolas, mas eu ainda era da época em que as provas eram questionários, onde você tinha que decorar as respostas exatamente como o professor queria. Aí você respondia ali na prova, acabou, você entregou a prova, você esquecia completamente o conteúdo, né? Era só para você tirar nota mesmo. Você não conseguia explicar aquilo depois. Depois as coisas... Pode falar, Marcelo. Parece que a Helena está tentando entrar de volta. Você precisa autorizar a entrada dela. Ah, tá. Pronto. Mas é isso mesmo, né? A gente decorava só para tirar nota, né? Exatamente. Tinha uma motivação muito vazia de sentido, né? Então é muito possível que a gente simplesmente Pera aí, irmãos, estou com uma dificuldade técnica aqui. Tá, vamos lá. Então é muito possível que a gente tenha uma meditação muito esvaziada de sentido, entendeu? Que a gente só queira, sei lá, decorar, por exemplo,
muitas crianças, às vezes a gente tem acampamentos, né? Que o pessoal decora lá vários versículos e tudo mais, mas depois esquece tudo, entendeu? Aí eu pergunto para você, do que adianta? Não adianta muita coisa, não. Então, a gente tem que meditar na palavra de Deus. A gente tem que meditar na palavra de Deus, a gente tem que decorar a palavra de Deus, memorizar ela, mas também meditar, né? Agora que eu consegui me livrar do problema que eu estava na minha tela, que eu não estava conseguindo enxergar nada. Desculpa, irmãos. Então, nesse versículo do Salmo 119, irmãos, leiam o Salmo 119, é o Salmo da palavra. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia, de dia e de noite. O salmista, ele era alguém que pensava na palavra de dia e de noite. Como, se para nós é difícil você ficar levando a sua Bíblia aberta o tempo todo, imagina o pessoal na época do Antigo Testamento, que eram pergaminhos e que pouquíssimas pessoas tinham acesso. Era algo que só ficava ali no templo. E na época de Jesus ficavam nas sinagogas, né? Era coisa que pouca gente tinha dinheiro para ter. Era caríssimo ter uma cópia das Escrituras, né? E hoje, mesmo você pagando 30, 40 reais uma Bíblia, ou tendo ela no seu celular, você não vai ficar lendo o dia inteiro. Você tem coisa para fazer, você tem uma vida para viver. Mas a gente precisa meditar de dia e de noite. Como que a gente vai fazer isso? Memorizando, tendo a Bíblia na nossa mente e no nosso coração. Então, ter porções da palavra de Deus em sua mente lhe dá a condição de poder meditar na palavra de Deus em todo o tempo e em todos os lugares. Caso você estiver fazendo algo que não exija 100% da sua atenção, como, por exemplo, você está esperando numa fila, você está limpando a casa ou até mesmo dirigindo, você pode trazer algum versículo à mente e ficar meditando nele. É como você poder fazer mini devocionais durante o dia, entendeu? Você aproveita o seu tempo, né? Você tem o seu período ali de devocional, onde você reserva ali 30, 40 minutos, uma hora ou até mais, mas durante o dia a gente faz muita coisa que não exige 100% da nossa atenção, né? Por exemplo, quem pega transporte público tem que cair 30, 40 minutos dentro do ônibus. Você pode ficar o quê? Meditando na palavra de Deus, fazendo mini devocionais. Somente dessa maneira você vai conseguir meditar na palavra de Deus de dia e de noite, tendo ela na sua mente e no seu coração. E lembrando também que há uma promessa de felicidade e prosperidade para quem medita dia e noite na palavra de Deus, que é o Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta com os pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Então, é bem-aventurado, prospera quem medita de dia e de noite na palavra de Deus. Alguém tem alguma observação para fazer sobre isso? Com alguma dúvida? Tudo ok? Vamos prosseguir, então. Agora, princípios e práticas de memorização. Aí eu trago essa citação aqui do autor. Memorizar é essencialmente um problema de motivação. A questão passa a ser se você está disposto a se disciplinar para tal. Isso é importante, a gente tem que entender. Todas as disciplinas espirituais, meus irmãos, são coisas muito práticas. Então, é totalmente possível que uma pessoa tenha mais facilidade do que a outra para praticar. Então, existem pessoas que vão ter muito mais facilidade para orar do que as outras. Existem pessoas que vão ter muito mais facilidade para ler a Bíblia, estudar a Bíblia, né? Vai ter gente que vai memorizar, tem uma memória assim fenomenal. Mas todo mundo é capaz de ler, é capaz de orar e é capaz de memorizar. Embora você tenha dificuldades, as suas dificuldades elas são apenas obstáculos a serem transpassados. O que importa, no final das contas, é se você quer praticar as disciplinas espirituais. É se você realmente quer agradar ao Senhor se utilizando dos meios de graça. Essa que é a questão.
Talvez você sempre tenha dificuldade para ler a Bíblia. Mas você ler a Bíblia ou não só vai depender do quê? De você querer ler a Bíblia ou não. As suas dificuldades não podem, elas são dificuldades, elas não são impeditivos. Há uma grande diferença nisso. Então, nós não memorizamos as Escrituras porque nós não queremos. Assim, Vinícius, mas eu tenho uma memória fraca, eu também tenho. Mas existe uma grande diferença entre eu memorizar pouco e eu não memorizar nada. Com certeza você sabe o seu endereço, com certeza você sabe o seu CPF, você sabe o número do seu telefone, o telefone da pessoa mais próxima. Alguma coisa, você não tem Alzheimer, né? Mas talvez você tenha muita dificuldade. Vai ter gente que vai conseguir decorar um versículo por dia, até 2 ou 3. Vai ter gente que vai conseguir decorar um por semana. Mas você tem que decorar. Não é porque é difícil que eu não vou fazer. Entendeu? E tem que entender que é algo que vai melhorando de acordo com o tempo. Então, as circunstâncias da sua vida podem até dificultar a qualidade e a eficiência da memorização, mas jamais impedi-la, pois temos diversos recursos para isso. Talvez eu fale assim, mas Vinícius, você não sabe como é que é a minha vida. Você não sabe como é que é meu dia a dia. Olha, meu irmão, deve ser muito difícil. Realmente só você sabe. Mas não é impossível. Não pode ser muito difícil, mas não é impossível. Talvez você não vai conseguir memorizar como o pastor Flávio, né, que tem coisas memorizadas até mesmo no hebraico na mente dele. Mas alguma coisa você tem que conseguir memorizar. Pelo menos um versículo aí a cada 2 semanas, não sei. Eu não quero aqui também trazer indicativos, né, o tanto por semana, o tanto por dia, quantos minutos, porque cada pessoa é cada pessoa. Cada um tem a sua mente, tem as suas facilidades, as suas dificuldades e o seu dia a dia. Mas alguma coisa você precisa fazer. E se realmente está se tornando algo que você acha impossível, peça ajuda. Né? Nós estamos aqui à disposição para te ajudar. Né? E isso vai ser um dos tópicos que nós vamos tratar a seguir. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que as circunstâncias podem até dificultar, mas ela jamais poderá te impedir. Nós vimos que a memorização é um princípio bíblico. Se é um princípio bíblico, é algo que Deus pede. Se é algo que Deus pede, não é impossível. Se é algo que Deus pede, não é impossível. Então, nós precisamos nos dedicar. Não é fácil. Primeira prática, primeira dica. Estabeleça um plano. Ninguém vai a lugar nenhum sem um plano. Certo? Se você precisa chegar a algum lugar, você precisa de um mapa. Um lugar que você não conhece, você precisa de um mapa. Você precisa de um plano, você precisa de um roteiro. Então, você pode memorizar um versículo da sua leitura diária. Né? Não sei se você lê um parágrafo por dia, se você lê um capítulo, se você lê 3, 4, 10, não sei. Mas uma maneira é você, dentro daquela leitura que você está fazendo, aquele versículo, sabe aqueles versículos que a gente costuma destacar? Aquele versículo que salta assim no meio da leitura, aí você vai lá e marca, né? Você pode escolher um daqueles versículos que você marcou para memorizar durante o dia. Por isso que é importante fazer o devocional pela manhã. Eu tenho muita dificuldade de fazer pela manhã. Eu faço mais à noite. Mas eu sei que é melhor fazer de manhã. É uma luta, mas a gente vai conseguir ainda fazer de manhã. Porque você fica pensando naquilo o dia inteiro. Você faz o devocional à noite, você já vai dormir, você esquece. Mas fazer de manhã é bom, porque você já se alimenta da palavra de Deus e você vai meditando naquilo o dia todo. Né? Você pode também estabelecer de memorizar um versículo por dia em relação com algum pecado ou desafio que você está enfrentando. É um plano também. Por exemplo, nossa, eu ando muito ansioso. Joga no Google, versículos sobre ansiedade. Né? Existem as referências bíblicas, né? Os manuais, mas o Google é assim, versículos sobre falta de fé. Você vai achar lá, impressionante. O Google manja de Bíblia pra caramba. E aí você pega um versículo daquele, um desafio. Por exemplo, estou com problema com imoralidade sexual. Pesquise sobre versículos de moralidade sexual e decore algum e fique pensando naquilo e decorando palavra por palavra.
Ou você pode também, se você tiver mais tempo, você pode escolher um livro da Bíblia, começa com um livro pequeno, por exemplo, Judas ou Filemon, né, um livro pequeno, memoriza versículo por dia, aí você decora o livro todo e você vai aumentando. Use da sua criatividade. Use da sua criatividade. Né? Aqui não tem certo e errado. O errado aqui é não fazer. Agora, cada um tem um método, cada um tem um plano. Alguém gostaria de compartilhar aqui uma maneira que se utiliza para memorizar a Bíblia? Uma maneira que dá certo com você? Alguém poderia compartilhar com a gente? Eu fico, quando eu vou memorizar, eu escrevo, leio e fico repetindo, Vinícius. Muito bom. Exatamente. É assim mesmo. Repetindo, lembrando, falando, falo comigo mesmo e vai indo. Quando eu vejo, está na cabeça. Sim, é. Agora, o que eu estava pensando, irmão, eu não usei, mas eu sei que tem Bíblias que são lidas, né, pela internet. Será que isso também não ajuda as pessoas que estão com dificuldade? Ah, Bíblia em áudio? Ouvindo, talvez, em áudio, né? Sim. Aquele versículo, aí fica o dia inteiro ouvindo, coloca o fone, vai fazer as coisas, talvez ajude também, né? Sim. Você pode, por exemplo, você cria um grupo, vou passar um macete aqui, você cria um grupo no WhatsApp e você só coloca você no grupo, só você. Aí você manda um áudio para esse grupo que só tem você falando o versículo. Aí você fica ouvindo esse áudio, entendeu? Ou você pode usar um aplicativo de gravação de áudio. Você, por exemplo, a Bíblia mais usada, o aplicativo de Bíblia, que é o YouVersion, ele tem também todos os áudios de todos os capítulos da Bíblia nele. Entendeu? Tanto da ARA quanto da NVT. O que não falta é recurso. Por isso que eu tô falando. Pode ser muito difícil para algumas pessoas, mas não é impossível. Use sua criatividade. Sim. Entendeu? Verdade. Uhum. Mais alguém gostaria de compartilhar aí algum método que se utiliza? Beleza, então. Vamos lá. Outra dica. Escreva os versículos. Escreva o versículo. Ter um diário devocional é uma coisa que a gente vai falar mais adiante. Vai ter uma aula só sobre o diário, né? Porém, você já pode começar tendo um simples caderninho e escrevendo, igual a Sandra falou, algumas vezes o versículo. Pode escrever até mais de uma vez. Toda vez, irmão, que a gente transmite um conhecimento de alguma forma, a gente aprende mais. A melhor maneira de você aprender algo é você ensinando. É a melhor maneira. Eu gosto muito disso. É a maneira que eu particularmente mais gosto. Tem gente que gosta de escrever aquilo que está estudando, né? A maioria desses livros que a gente lê de devocional é fruto do próprio estudo da pessoa, entendeu? Do teólogo, do pastor que está escrevendo. Agora tem gente que aprende muito falando, né? Dando aula, ensinando. Mas escrever é uma maneira de você fixar o conteúdo. Então, pega aí qualquer caderninho, qualquer agenda. Por exemplo, a agenda que você comprou para esse ano, você não vai usar mesmo. Quem comprou a agenda para 2020 perdeu dinheiro, né? Então, você pega essa agenda aí e usa ela e escreve o versículo. Entendeu? Aproveita aí o papel e escreve. Né? Papel que mais tem. Não usa aplicativo, não usa bloco, não vai dar certo. A tecnologia é uma benção, mas ela também pode deixar a gente escravo. Então, eu não recomendo digitar o versículo, você vai acabar esquecendo. Então, pega ali a Bíblia de um lado, o caderninho do outro e vai anotando. Então, é isso. Escreva os versículos. Outra dica. Marcelo, que horas são? Que horas são? Nem sei que horas são. 19:06. Nossa, tem que acabar essa aula. Use recursos gráficos e tecnológicos. O autor do livro, por exemplo, ele recomenda que você faça cartões com versículo, né? Você escreva um versículo com um cartãozinho e você faz uma figurinha, né? Por exemplo, Provérbios 4:23 fala, né? Guarda o teu coração, pois dele procede as fontes da vida ou as saídas da vida.
Aí você desenha do lado um coraçãozinho com um cadeadinho, por exemplo. É uma dica, entendeu? Tem gente que é muito visual, gosta muito de desenho. Você não precisa ser um desenhista, né, para isso, mas é um recurso também. Papel de parede do computador, né? Você vai lá, escreve lá no Paint mesmo, faz uma imagem no Paint com um versículo ou no PowerPoint e tira um print, coloca lá o versículo. Quem trabalha, por exemplo, eu trabalho no computador o dia inteiro, né? Então é um recurso. Ou também a tela de bloqueio do smartphone. Você tira um print da sua Bíblia online, que você lê, do seu aplicativo, aí você pega aquele print do versículo e coloca na tela de bloqueio. Que a gente olha na tela do celular toda hora, né? Se não for para ver notificação, é pelo menos para ver a hora, né? Então, você sempre bateu o olho lá, lê o versículo. Eu duvido que você não vai memorizar. Então, seja criativo. Aqui o errado é não fazer. Faça alguma coisa. Outra dica. Memorize tintim por tintim. Isso mesmo. Palavra por palavra. Não abaixe o padrão. Não se satisfaça com apenas aprender a ideia do versículo. Quem já assistiu Chaves, Chapolin principalmente, sabe como é engraçado aquelas partes onde o Chapolin ele vai falar um ditado e ele esquece o ditado e se confunde, né? Porque água dura na pedra mole tanto fura. É engraçado. Então, às vezes tem gente que faz isso. A pessoa sabe o versículo, mas ela não sabe ao mesmo tempo, entendeu? Porque ela não decorou. Então fica uma coisa muito vaga. Não se satisfaçam só em entender o versículo. Palavra por palavra. Decore mesmo. Não tenha um padrão baixo de memorização. Se você não tem um objetivo claro, você não chega em resultados efetivos. Então, ficar apenas com a ideia não traz clareza e isso também não afetará a efetividade da disciplina. Não vai ser efetivo se você decorar só a ideia. Decora tintim por tintim. E exerça a prestação de contas com alguém. Tenha um irmão em Cristo com quem você possa, se não diária, pelo menos semanalmente, prestar contas sobre como anda a sua disciplina de memorização. Vocês que são casados aí, vocês têm esse benefício, né? De um ajudar o outro em relação a isso todo dia. Ter uma conversa sobre como anda isso. E, aliás, aprofunde esse relacionamento de prestação de contas. E envolva todas as disciplinas. Pergunta como está a vida de oração, pergunta como está a leitura da palavra, né? Sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Então tem alguém para confessar o seu pecado de não estar buscando a Deus, mas também tem alguém que você possa se alegrar quando você estiver conseguindo, né? E você expor a sua intimidade com Deus, com todo mundo, também é algo arrogante e presunçoso. Mas não expor com ninguém também é. Então, você ficar postando, falando para todo mundo, eu estou lendo a Bíblia, eu estou memorizando, eu estou orando, também não é legal. Mas você também não contar para ninguém não é legal também, é um egoísmo. A pessoa que vive isolada, ela é egoísta. Provérbios 18, versículo 1. Então, vanglória e egoísmo são faces da mesma moeda, que é a moeda do orgulho. Então, não seja orgulhoso em ambos os extremos, tanto de ficar contando para todo mundo, quanto de não contar para ninguém. Tenha aí 1, 2, 3 pessoas no máximo com quem você possa prestar contas da sua vida devocional. E eu estou à disposição para isso, caso os irmãos queiram compartilhar comigo, queiram a minha ajuda em relação a isso, eu estou à disposição dos irmãos, ok? Rememore e medite diariamente. Essa é uma dica de prática. Essa última dica, ela já introduz o assunto da próxima aula, que é a meditação. É imprescindível que você rememore os versículos. Traga-os à mente sempre que possível, pois é muito provável que você esqueça. Então, visite esse caderno de versículos. Revisite eles. Sempre que você puder, volta lá e vê se você não esqueceu. Não é porque você decorou, chegou no fim do dia, nossa, eu consigo falar o versículo. Agora eu vou esquecer dele. Não. Sempre que você possa, sempre que você puder, volte nele. É como você polir e afiar suas espadas sempre, para que elas estejam sempre utilizáveis em caso de batalha. Essa rememoração pode e deve ser seguida de meditação também, né? O autor sugere que você faça isso antes de dormir, por exemplo. A rememoração, tá, gente? Você trazer de novo esses versículos.
ter o caderno de versículos em mãos é interessante para que você tenha como fazer tiratemas, né? Para você saiba que se você realmente tá lembrando do versículo, né? Que às vezes você pode estar até conseguindo falar o versículo, mas você está falando errado. Então, a anotação é tudo, gente. Tenha um caderno para você anotar os seus versículos. Então, concluindo, o objetivo não é ver quantos versículos você consegue memorizar. O objetivo é a piedade. O objetivo é memorizar a palavra de Deus para que ela possa transformar as nossas mentes e as nossas vidas. Então, irmãos, voltando à ilustração da batalha, assim como é imprescindível que um soldado tenha arma e munição em mãos e saiba também como manusear bem essa arma e tenha uma boa mira, a compreensão do contexto do versículo também é imprescindível para que você não use o versículo de uma maneira errada. Texto e contexto são como gêmeos siameses, vivem grudados. Por isso eu recomendo que você decore versículos de passagens as quais você está estudando. Isso vai facilitar com que você use o versículo de uma maneira adequada. Né? Muita gente usa, por exemplo, Filipenses 4:13, né? Tudo posso naquele que me fortalece, para conquistas da vida. E não está falando de contentamento, está falando sobre aguentar firme em situações adversas. Não é para você olhar uma Ferrari passando na rua e falar assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Não, não é isso. Você quer comprar uma Ferrari para trabalhar, vai juntar dinheiro. Mas é importante que você, aqui fica uma recomendação minha, que você decore versículos aos quais você está estudando a passagem, ou você já estudou, porque você sabe exatamente como usar aquele versículo. Não usar ele de maneira isolada, né? Os versículos, ele na verdade foi uma invenção que veio depois no século XV, se eu não me engano. Porque a Bíblia não foi escrita com a divisão de capítulos e versículos. Foi feita essa divisão depois para facilitar. Mas às vezes isso acaba indo contra a gente, porque às vezes a gente lê os versículos e não lê o contexto. O que é o contexto? É os versículos anteriores e posteriores. É a ideia do autor, entendeu? O parágrafo também é importante. Então, saiba usar esses recursos de maneira correta. Tá ok, meus irmãos? Os irmãos têm alguma dúvida, alguma observação a ser feita? Tudo certinho? Podemos encerrar, então? Vamos orar, então, para encerrar. André, você pode orar para a gente, por favor? Oremos. Santíssimo Deus, nós estamos na sua presença, Pai Santo. Não temos merecimento, Deus, em nada, Pai Santo, mas o Senhor nos agracia com sua vontade, com o seu querer, ó Pai. E isso é muito bom para nós, ó Pai amado. Eu coloco, Deus, diante de Ti a vida dos nossos irmãos, ó Pai, a vida do Vinícius, ó Deus, que nos trouxe essa aula, a vida do Marcelo, Pai, na direção do EBD, Santíssimo, os pastores, ó Deus, toda a igreja, Pai amado, e o conhecimento, Deus, que eles têm buscado, ó Pai, que o Senhor tem proporcionado a eles, ó Pai. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é perfeito nas suas ações, ó Deus, e tem sido muito bom, ó Deus, nas nossas vidas, ó Pai. Cuidado de nós, ó Deus, e nós estamos aqui, ó Pai amado, diante do Senhor, ó Pai, e a cada dia, ó Deus, nos colocando, ó Pai amado, como pessoas imperfeitas, pessoas que necessitam do Senhor. Louvado seja o Senhor por todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, muito obrigado, viu? Pela atenção. Que Deus abençoe a sua vida e espero que na próxima aula aí os irmãos consigam dar um testemunho aí de ter melhorado essa disciplina espiritual na vida de vocês. Tá ok? Amém. Deus abençoe. Fique com Deus. Tchau, gente. Tchau, irmãos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até semana que vem. Semana que vem tem culto daqui a pouco.